Mas nós temos que entender o seguinte, trabalhar agora, Vini, o porquê que é tão importante para as nossas irmãs lidar com ansiedade. Querida, agora você vai entender o porquê que você tem que lidar com ansiedade. Porque assim, ó, vamos refletir. Primeiro, como você vai cumprir os propósitos que Deus tem para sua vida presa na ansiedade? Não cumpre. Não cumpre. Não vive. Você está bloqueada. Vini, de todas as mulheres que eu trabalho, todas, eu trabalho com a área de saúde emocional, mental, traumática, reajustando as emoções, nós trabalhamos, né, você com os homens ou com as mulheres, nós trabalhamos com as famílias também, com os casais. O fato é o seguinte, quando tem uma ansiedade no meio, essa mulher não vai para a vida. Não consegue cumprir propósito, não consegue viver o futuro, ela não consegue construir o presente. E se eu não construo o presente, o teu futuro, querida, não existe. É um futuro aleatório que vier. Exemplo, se você vive ansiosa hoje, você não consegue produzir o necessário para que o amanhã você colha os seus frutos. Agora, se você vive ansiosa hoje, amanhã você vai colher o fruto dessa ansiedade. Mais ansiedade, mais ansiedade. Por isso que a ansiedade é um ciclo que não termina. Só vai se agravando. Agora, você aprendeu a resolver os problemas hoje. Exemplo, tem um problema com a mãe. Sofreu uma rejeição com a mãe. Conseguiu resolver o que é do passado agora no presente? O amanhã você está livre para conseguir viver o que Deus tem para você. Mas o seu amanhã só é construído quando você trabalha hoje. Por isso que uma das técnicas trabalhadas com ansiedade é parar de pensar no amanhã. Se esforçar, claro, tem toda uma técnica para isso, um ajuste, mas é o seguinte, se esforça para pensar no hoje. Quando a mente quiser ficar no amanhã, que não vai dar certo, não vou conseguir pagar as contas, volta para o hoje. Sempre se esforça para voltar para o hoje. Qual é o problema que eu tenho que resolver hoje? Esse de hoje eu vou resolver. Amanhã. Isso. É uma das técnicas que você consegue trabalhar para viver o propósito de Deus para você. Construa o teu presente para você ter um futuro saudável. Ou seja, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Tem até uma vez, nós estávamos em um grupo de amigos e um dos amigos estava falando assim, eu fiz uma experiência com meu filho, Vini, sabia? Eu falei, o que você fez? Ele falou assim, eu coloquei o meu filho em uma ponta do quarto, em uma parede do quarto, e eu fiquei lá na outra parede do quarto, então nas duas extremidades, né? E aí ele falou assim que ele ficava chamando o filho dele, né? Só que o filho não engatinhava até ele, entendeu? Então assim, o pai estava aqui e o filho estava aqui. Aí o pai falou assim, vem filho, e o filho que estava aqui não ia. Por quê? Porque ele ficava com medo. Ele olhava aquela distância e via que o pai estava muito longe e ele não conseguia avançar. Aí o que o pai fez? Se aproximou do filho e falava, anda um pouquinho para cá. Aí o filho andava. Então, assim, o pai ficou perto, aí o filho caminhava um pouquinho. É isso. Aí o pai se afastava, aí o filho ia lá e caminhava um pouquinho. E assim sucessivamente até alcançar a outra extremidade do quarto. Ou seja, vive um dia de cada vez. Isso. Talvez na sua cabeça aquele problema é muito grande, mas vai lidando com ele aos poucos. Isso. Vai vivendo um dia após o outro. Perfeita. Não precisa, de repente, mas eu tenho muito medo de encarar meus problemas. Então tá bom, então calma. Então vá lidando de forma progressiva. Mas não pare, vá caminhando, como a Dulce falou. Vou dar aqui uma sugestão. Como fazer. Agora anota isso daí. Você vai anotar em um caderno, anote, para de falar cada mente, que ninguém aprende a andar só pensando em andar. É assim que o bebê faz? Vou pensar em andar, estou andando. Criança anda. Tem uma ação motora. Pega esse caderno, escreve. Escreveu agora, tá a caneta na mão, você vai fazer assim, você vai colocar todas as suas dificuldades. Vai elencar, da mais difícil para mais fácil, enfim, você vai colocar lá todas as suas dificuldades e você vai escolher uma para resolver. Quando resolver aquela, você tica. Próxima. Resolveu a próxima? Vai ticando. É fazer esse trabalho do bebê. Você vai aos pouquinhos resolvendo. Ou seja, o que eu tenho que fazer hoje, eu vou resolver hoje. Amanhã, eu vou resolver o amanhã. Depois de amanhã, depois de amanhã. Mas se você olhar todos os problemas, você vai ficar mais ansiosa, porque se você olha o problemão, não tem como resolver mesmo. Agora, se você vê um problema, fica melhor. Dá um alívio maior. Ufa, é isso que eu vou resolver. E você vai, então, aos pouquinhos resolvendo. Anota. Tenha visualmente todos esses problemas. Isso vai ajudar até o teu cérebro e a você, como adulta, a chamar a tua dimensão adulta para resolver, criar estratégias. Agora, você tem um monte de problema e não sabe nem quais são os problemas, não sabe nem por onde começar. Se você anotar, você sabe. Você começa a entender quais os problemas que te cercam e qual o problema que é mais urgente para resolver, aquele que dá para esperar mais um pouquinho.
Não queira fazer tudo de uma vez. Quero fazer uma dieta para emagrecer o que você engordou em 5 anos, meu irmão. Você tem que esperar agora o tempo, pouco, dia após dia, para ir perdendo, grama por grama, até perder os quilos que você quer. Ninguém adoece da noite para o dia. Como que é a cura da noite para o dia também? Para com isso daí. Pé na realidade. Isso, então assim, ó, por que é bom você lidar com a sua ansiedade? Como você vai transferir para os seus filhos uma visão de mundo saudável? Se você não lidar com a sua ansiedade, né? A Cristina trouxe aqui, ó, o caso dela. Então, como você vai lidar? Nós já falamos aqui que o mundo emocional da criança é criado pela mãe. É a mãe que constrói, Gente, função materna. Os filhos entram em contato com os pais, efetivamente, a partir dos 3 anos de idade. Depois que o mundo interno já é construído. Depois, muito bem, depois que o mundo interno já é construído. Até lá, até os 3 anos de idade, é mãe e mãe. Filho. Ou filho. Não, quando eu falo é mãe, né? É a mãe, não é o pai. Ah, tá, é a mãe né? e o filhinho ali, né? Não, assim, ó, quando eu falo que é a mãe e a mãe. Você entende? Porque o pai entra depois. Ah, tá, eu entendi. estou frisando que a mãe é importante. É a mãe, somente a mãe. Isso, é a mãe, somente a mãe, até os 3 anos de idade. Então, se aquela irmã, ela está com as emoções dela comprometida, os filhos vão conviver com essa carga emocional negativa também. Com essa visão. Quantas irmãs da igreja que nós não conhecemos, que têm problemas de depressão, de ansiedade, e nós percebemos isso nos filhos? É só olhar para o filho. Filho que usa drogas, filho que já quis se matar, filho que foge de casa, filho corta. com vícios, que se corta. Tudo dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente está vendo. Ah, porque a criança é o problema, são as suas amizades, menino. Não. A gente sabe que começou lá atrás. Mas se eu falo que é as amizades, se eu falo que é porque ele é assim mesmo, aí eu tiro o foco do real problema. Aí analiso o problema no filho. A gente vê isso na igreja. E evita uma ansiedade. Porque é duro, né, saber que você tem uma certa responsabilidade. Isso. Querida, isso não é culpa. É responsabilidade, que é uma outra coisa diferente. E agora que você sabe que a carga emocional dos seus filhos estará atrelada à sua carga emocional, você passa a ter um outro olhar de vida. E olha... e só uma coisa, e esse é o tipo de informação, gente, que a Bíblia não mostra pra gente. A Bíblia não mostra, porque a finalidade do Evangelho, o que a Bíblia diz? Né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, primeiro do judeu, depois do grego. A finalidade do Evangelho é salvar o homem. Isso. É por isso que Deus tem levantado homens e mulheres cristãos que estudam a terapia, a psicologia, que estudam a psicanálise, que estudam a neurociência. Psiquiatria, por exemplo. Para poder trazer para vocês essas informações. Exatamente. E tem um detalhe. Nunca se esqueça de algo. O cérebro do adulto equilibra o cérebro da criança. Se o filho adolescente... Se o filho adolescente tem problema, isso daí vem dos pais. Os pais não conseguem lidar com ansiedade também. Gente. Então, o teu cérebro, minha irmã, equilibra o cérebro do seu filho que é pequeno, tá? E se ele é ansioso na vida adulta, regula, ajuda nesse processo de regulação. Por isso que você tem que trabalhar as suas questões, porque tudo que você aprende, tudo que você vive, você ensina para os seus filhos. E não é falado, tá? Porque nenhuma mãe ensina, vira um ansioso, uma ansiosa. Não, é comportamental, é linguagem não verbal. É sentido, né? É sentido. Você sente, eu observo, percebo. Vamos só ilustrar com um caso, uma família que a gente está atendendo, em que o filho tem dificuldade de ir para a escola. Uma criança de 3 anos. A mãe teve problema na escola. Olha só. Quando a mãe estudava lá, quando ela era pequena, ela teve problema de ir para a escola. Não comeu direito, ela reclamava das professoras, ela trouxe isso para nós. Ela não conseguia comer e o filho também não consegue comer. Isso. Olha que engraçado. Então, assim, ela fica preocupada quando o filho vai para a escola. Isso. Ela fica ansiosa quando ele vai para a escola. Ela relatou isso para nós. Por isso que quando a criança está na escola, o filho dela, ele quer voltar. Por quê? Porque ele comprou a briga da mãe. Didaticamente falando, entendeu? Ele observa, né? Ele observou. Então, quando ele vai para a escola, ele observa que a mãe fica ansiosa. Ele sente que a mãe fica preocupada. E isso tudo passa para ele. É a mensagem que ele recebe. Puxa, então a escola é um lugar ruim. Ameaçador. Aí ele vai para a escola, o que ele está fazendo? Aí o que ele faz lá na escola para não ficar na escola? Ele não come, ele parou de comer. Mas aí foram procurar o problema na alimentação. Não, vamos ver por que ele não está comendo. Vamos procurar nutricionista. Era tudo emocional. É verdade. Por causa dos traumas da mãe, passou para a próxima geração. Mas a mãe queria fazer isso? Não. Recebe meu trauma aí? Lógico que não. Lógico que não. A nível inconsciente, a criança capta tudo. Isso. Queridos, vocês não desafiem uma criança, um ser humano. Regula.
o teu cérebro, procure suporte se você vê que está difícil. Se você percebe, não precisa entrar no descontrole, mas procure ajuda. Tem uma outra questão também, né? Você, para conseguir, por que é tão importante lidar com a ansiedade? Para você viver uma vida plena no casamento, queridas. Isso. Um casamento em que uma das partes é ansiosa, nossa, desestrutura. Total. Traz problemas. Então, você quer um relacionamento saudável a nível conjugal, você também precisa ser ansioso, porque o ansioso, geralmente, ele tem muita dificuldade em ver a vida de maneira positiva. Sim. É negativo, é tudo perigoso, é tudo ameaçador, mas será que vai dar certo? Ou será que perturba? Sabe o que acontece? Acaba que por influenciar o outro. Aí o outro fica, meu Deus, será que é mesmo? É um negócio que as pessoas falam, me contamina. Não é que contamina, mas influencia, porque o ser humano tem um poder de influenciar o outro. Okay. Eu sou influenciada por você é influenciado por mim. Afinal, você hoje, do jeito que você é, porque você sozinha decidiu. Você foi influenciada por várias pessoas, você teve vários professores, você teve vários modelos em que você modelou quem você é hoje. Então, lembrando, um casamento em que tem ansiedade, queridos, é muito difícil, principalmente quando vem os filhos também. Aí o negócio fica complicado. Isso, aí fica a família toda com aquela, né, aquele sentimento de ansiedade, aquela carga emocional, e não é espiritual, é comportamental. É emocional. É emocional. E a Bíblia não diz que a mulher sábia edifica a casa? Opa. Esse edificar da casa não é físico, porque o homem é chamado para construir fisicamente. Isso mesmo. Então, como é uma edificação sem ser física? É emocional. E também químico do cérebro, queridos. Por isso que, dependendo dos casos, for muito importante, toma medicação em nome de Jesus para você ter esse equilíbrio necessário. Mas a alimentação também é importante.